Galerinha maravilhosa dos sextos anos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula, sim, de matemática. E eu, professora Kátia, mais uma vez aqui com vocês. Galerinha, a aula de hoje é um pouquinho diferente, é uma aula muito mais teórica, sim, parte mais teórica, mais conceitos teóricos, ok? Vamos embarcar nos cálculos na aula de resolução. Então, hoje se preparem com os post-its para anotações, rascunhos, resumos, que hoje vai ser de extrema importância. Vamos lá então? Todos preparados? Vamos juntos então. Vamos lá então, galerinha. O assunto é leitura e interpretação de tabelas e de gráficos. Isso mesmo. Vamos iniciar por tabela. Perfeito. Tabelas geralmente são utilizadas para dados quantitativos. Isso. Dados quantitativos são valores numéricos de quantidade, em estimativa, pode ser em porcentagem, de repente, né? E são formados por colunas verticais, onde cada coluna possui um cabeçalho ou título. Vamos a um exemplo? Tabela na telinha, isso mesmo. Inicialmente, ali nós temos títulos da Copa do Brasil por estado. Esse enunciado, essa frase é um título. Ele se refere aos campeonatos de futebol por estado no Brasil. Observe ali na primeira coluna, destacada em vermelho. Nós temos ali a primeira coluna, conforme a definição nessa tabela, e a segunda coluna destacado em amarelo. Na primeira coluna, nós temos ali um título, um cabeçalho, que é o estado. E observe que nós temos ali São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina. E na segunda coluna, destacado em amarelo, né? A segunda coluna, nós temos também um cabeçalho ou título, número de títulos. E observe que ali nós temos valores numéricos. São Paulo conseguiu 9 títulos, o estado de São Paulo conseguiu 9 títulos, o estado do Rio Grande do Sul, 7 títulos, o estado de Minas Gerais, 6 títulos e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, com esse exemplo, nós conseguimos perceber como é a aparência de uma tabela. Vamos lá? Me acompanhe agora para gráfico. Vamos lá então agora verificar o gráfico. Isso mesmo, acompanhe a leitura. Gráficos são representações feitas com desenhos, e isso é uma grande diferença entre tabela e gráfico, né? Nas tabelas, normalmente, nós não temos desenho, nos gráficos, sim. E são usados para mostrar de forma simples e atraente os dados de uma pesquisa. Eles podem apresentar algumas informações que facilitem sua leitura, tais como títulos, grandeza e fonte. Vamos lá então. Observe um gráfico que mostra as informações daquela tabela anterior, que falava sobre títulos da Copa do Brasil por estado. Observe que este é um gráfico e a diferença entre este gráfico e aquela tabela é que na tabela em que se falava sobre o mesmo assunto, títulos da Copa do Brasil por estado, não tinha o desenho ali, ó, das barras horizontais, não é verdade? A gente tinha apenas dados quantitativos referentes à quantidade de títulos. Nesse caso, nós já temos um desenho que mostra ali, ó, a quantidade, que no caso do estado de São Paulo foi maior, 9 títulos. Tem um desenho que representa essa quantidade. Isso dá um destaque, torna a informação mais atraente, ok? Vamos adiante então? Agora, verificar os elementos de um gráfico? Me acompanhe. Vamos lá então, galerinha. E agora, vamos identificar os elementos de um gráfico. Isso mesmo, gráfico na telinha. Prontinho. Observe ali a primeira frase que diz taxa de fertilidade global. Você já, quando lê essa frase, você já percebe que é exatamente o assunto que o gráfico vai abordar, não é verdade? Sendo assim, taxa de fertilidade global é o título, isso mesmo, o título desse gráfico. Observe que na sequência nós temos ali, ó, número de nascimentos por mulher, isso mesmo, e o tempo. Esse tempo em períodos de 5 anos. Esses dois elementos do gráfico são as grandezas, exatamente. E por último, a fonte, né?
de onde foram coletados os dados a respeito desse assunto. Tudo bem? Vamos adiante então? Me acompanhe. Vamos lá então, galerinha, agora aos tipos de gráficos. Isso mesmo. Há vários tipos de gráficos e sua escolha está relacionada ao tipo de informação a ser apresentada. Primeiro gráfico em questão seria o gráfico de barras verticais, também chamado gráfico de colunas, isso mesmo. Então, imagine a seguinte situação. Um determinado aluno e uma equipe de colegas resolveram fazer uma pesquisa de opinião, por exemplo, a respeito do consumo semanal, dos hábitos alimentares dos demais colegas no consumo semanal de fast food, isso mesmo. Assim, eles elaboraram esse gráfico, também chamado gráfico, como eu já falei, de barras verticais ou gráfico de colunas, Então, observe que esse gráfico apresenta esse nome pelo fato dele apresentar barras verticais, também chamadas colunas. Observe que o gráfico em questão ele apresenta o título, no caso, consumo semanal de fast food, E as grandezas que representam esse gráfico são o número de colegas que esse aluno e a sua equipe entrevistou para a elaboração desse gráfico. E o número de vezes que essas pessoas entrevistadas costumam semanalmente consumir fast food, ok? Tranquilinho? Vamos adiante, próximo gráfico. Continuando então, gráfico de barras horizontais. E lembrando da mesma pesquisa de opinião sobre hábitos alimentares que acabamos de falar? Muito bem. Olha aí, gráfico de barras horizontais agora representando aquela pesquisa. O que mudou? A questão das barras agora elas estão na posição horizontal, certo? Nós temos o título, consumo semanal de fast food, mas as grandezas elas inverteram a posição. Agora nós apresentamos ali no eixo vertical número de vezes por semana que as pessoas costumam consumir o fast food e o número de colegas entrevistados para essa pesquisa. Houve só uma mudança no posicionamento das grandezas. Tranquilinho? Então, veja, um gráfico de barras verticais ou coluna também pode ser representado na maneira de gráfico de barras horizontais. Vamos ao próximo, então? E agora, dando sequência, gráfico de linhas ou segmentos. Isso mesmo. São gráficos que mostram a evolução ou até mesmo regressão de alguns fenômenos em determinado espaço ou tempo. Então, acompanhem lá o gráfico sobre temperatura ao longo do dia, sendo esse o título. Observe as grandezas, temperatura durante o dia, representado ali no eixo vertical, e o horário do dia, representado no eixo horizontal. E conforme aconteça a oscilação da temperatura no decorrer dessas horas do dia, os pontos são marcados e a linha ou segmento é traçado, mostrando uma evolução ou regressão com relação à temperatura no decorrer do horário desse dia. Bem tranquilinho, Vamos ao próximo? Continuando então com o pictograma. E o pictograma já é conhecido de vocês desde o quarto, quinto ano, não é verdade? É um gráfico semelhante ao de barras. Essas barras tanto podem ser na horizontal quanto na vertical também. Porém, esse tipo de gráfico ele é mais atraente, mais divertido, utiliza de desenhos, figuras. Vamos a um exemplo lá então. Nesse caso, preferência de leituras. Observe que nós temos ali conto, romance, poesia e crônica. E a quantidade ela é determinada pela figura, exatamente, olha lá. Cada bonequinho que tem a figurinha ali representam 10 leitores. Isso mesmo. Significa que meia figura daquela, com um bonequinho lendo uma revista, um jornal, um livro, representam 5 leitores. Dessa maneira, você vai analisar o pictograma e extrair dele o máximo de informações possíveis. Vamos adiante? E agora, para finalizar esses tipos de gráficos, temos ele, isso mesmo, o gráfico de setores.
mais popularmente conhecido como gráfico pizza. Isso mesmo. Esse tipo de gráfico mostra informações organizadas em um círculo, o qual está dividido em partes que são chamadas de setores. Vamos ao gráfico então? Gráfico na telinha, isso mesmo. Observe que nesse caso ali os setores, eles lembram fatias de pizza. Por isso esse gráfico é chamado também de gráfico pizza. E esses setores ali no gráfico são representados ali pelas cores. Amarelo ali em 38%, observe que parece uma grande fatia de pizza, né? Outro setor representando ali 25%, também lembra muito uma fatia de pizza. 15%, 12% e 10%. Cada uma dessas quantidades em percentagem é um setor. Tranquilinho? Vamos lá então, continuando. Vamos lá então, galerinha. Agora uma parte bastante importante, mas também de muita parte teórica dentro da matemática. Isso, o planejamento de uma pesquisa. Na realidade, planejamento e execução de uma pesquisa. Vamos lá então, preste bastante atenção a essa parte teórica. As pesquisas fazem parte do nosso cotidiano. Elas vão desde o levantamento de preço de produtos ou serviços até a resposta de problemas. E uma pesquisa, ela requer um bom, mas um excelente planejamento. Então, primeiro, a escolha do tema, extremamente importante. Segundo, formular uma pergunta com base no tema escolhido. Terceiro, elencar os passos para uma coleta de dados, também extremamente importante. Quarto, organizar os dados coletados. Quinto, analisar os dados coletados. E, por fim, elaborar conclusões. Vamos fazer esse passo a passo, então, escolhendo um tema? E o tema poderia ser, por exemplo, o que é muito comum no começo do ano, o peso da mochila adequada à massa corporal de cada estudante. Sempre há esse tipo de conversa nas escolas, né? Essa mochila é muito pesada, há sempre muito material a ser carregado pelos estudantes, sempre um tema bastante importante no começo do ano. Bom, escolhido o tema, formular uma pergunta. Você acha que sua mochila está pesada? Respostas possíveis? Sim ou não. Terceiro, elencar os passos para uma coleta de dados. E daí, como funciona isso? Muito bem. Anotar as respostas dos entrevistados, levar uma balança para a escola, anotar a massa da mochila e do entrevistado para fazer comparações, não é verdade? Quarto, organizar os dados coletados. Como assim? Vamos lá? Dispor as respostas e as medidas de massa em uma tabela. A tabela sempre organiza muito, nós já vimos o que é uma tabela. Com base na resposta, construir um gráfico de colunas, isso mesmo. E por fim, mais 2 passos. Analisar os dados coletados. Como funciona isso? Muito bem. De acordo com as medidas de massa da mochila e do entrevistado, verificar se o peso da mochila em relação à massa corporal de cada estudante está adequada às normas recomendadas pela SPOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Você sempre vai ter que estar vinculado a algum órgão legal que estabelece as regras que devem ser seguidas, não é? E 6, elaborar conclusões. Vamos ver as conclusões então. Escrever uma conclusão com base na comparação entre os dados analisados na etapa 5 e o gráfico obtido com as respostas dos entrevistados na etapa 4. Verificando se o gráfico realmente demonstra a realidade dos alunos dessa escola. Preparar um folder sobre o que foi observado e, principalmente, propor soluções para reduzir os materiais carregados nas mochilas. Tranquilinho? Me acompanhe, então. E é isso, galerinha maravilhosa. Chegamos ao final de mais uma videoaula de matemática. E agora, espero vocês na resolução de atividades, onde nós vamos fazer muitos cálculos juntos. Vamos lá, então? Até logo mais. Bye, bye.